Você já quis dizer algo tão certeiro, tão carregado de verdade e de força interior, que a outra pessoa simplesmente não teve o que responder? Não porque você gritou, não porque humilhou, mas porque falou com uma clareza e uma presença que ninguém podia negar? Imagine-se em uma discussão, em um conflito no trabalho, em um debate com alguém da família, ou até em uma situação comum do dia a dia. Agora, imagine que, em vez de se perder na raiva, na gritaria ou no impulso, você diz uma única frase, serena, calma, mas tão poderosa que o outro para, fica em silêncio, olha para você de uma forma diferente e simplesmente não consegue continuar. É sobre isso que vamos falar hoje. E não é apenas sobre vencer discussões. É sobre algo muito mais profundo. Sobre ter domínio de si mesmo, sobre transformar conflitos em oportunidades de mostrar o seu verdadeiro poder interior. Então fique até o fim, porque eu vou te revelar 5 respostas espirituais e inteligentes que podem calar qualquer pessoa, sem agressividade, sem violência, mas com pura força da alma. E já vou te adiantar uma coisa. A terceira resposta é tão transformadora que pode desarmar até mesmo o manipulador mais habilidoso. Se você já sentiu aquela frustração de estar falando algo justo, lógico, verdadeiro, mas não ser ouvido, então esse vídeo é para você. Porque muitas vezes, o que vemos ao nosso redor é exatamente isso. Pessoas que não vencem pelo argumento, mas pelo volume, pela imposição, pela manipulação. A cultura do mundo grita que respeito é medo, que quem fala mais alto tem razão, que quem ataca primeiro sai vencedor. Mas essa é uma ilusão. O verdadeiro poder não está no grito, está no silêncio interior. Não está na imposição, está na firmeza calma. Não está em esmagar o outro, mas em se manter tão centrado que o outro não tem escolha, a não ser se calar diante da sua presença. E é exatamente por isso que eu trago aqui essas 5 respostas. Elas não são simples frases prontas. Elas são como espadas invisíveis, ferramentas de sabedoria que unem filosofia, espiritualidade e autodomínio. Elas foram usadas de diferentes formas, por sábios como Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, mas também ecoam em ensinamentos espirituais profundos que falam sobre mansidão, autocontrole, sobre escolher a paz em vez da guerra. Então, respire fundo. Se abra para esse conteúdo e imagine-se aplicando cada uma dessas respostas na sua vida. Resposta número 1. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. Quantas vezes você já esteve em uma situação em que alguém começa a gritar e interromper, a aumentar o tom, acreditando que isso lhe dá autoridade? O mundo ensina que falar mais alto é vencer, mas essa é apenas uma aparência. Se você cai nesse jogo e começa a gritar também, já perdeu, porque entrou no campo da raiva e do desequilíbrio. Mas quando com calma você olha para a pessoa e diz, eu não preciso levantar a voz para ter razão, algo mágico acontece. Você não apenas cala o ataque, mas envia uma mensagem espiritual poderosa. Você mostra que não está sendo governado pela emoção do outro, que não é escravo da raiva dele. Você mostra que sua força vem de dentro, e não do barulho. Imagine um chefe exaltado, um familiar agressivo ou até um desconhecido no trânsito. A tendência natural seria responder com a mesma energia. Mas quando você escolhe a serenidade eleva, os estoicos já ensinavam isso. Epicteto dizia que quem não controla sua língua é escravo das próprias emoções. E espiritualmente falando, quando você controla a sua voz, você controla a energia do ambiente. Quem te ouve, percebe que você não está reagindo, você está liderando, e isso muda tudo. Porque no fundo todos sabem que quem precisa gritar não tem razão. O verdadeiro poder está no silêncio que fala mais alto do que qualquer voz. Essa frase não apenas cala quem grita, mas inspira respeito de todos que estão ao redor, porque todos reconhecem que há mais autoridade na calma do que na raiva. Resposta número 2. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Essa resposta é como um espelho que devolve ao outro exatamente o que ele está transmitindo. Quando alguém vem com sarcasmo, ironia, zombaria ou desprezo, a reação mais comum é pagar na mesma moeda. Mas ao fazer isso, você entra no mesmo nível. Só que quando você diz, com serenidade, a sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim, você não ataca, não se defende, apenas reflete. E esse reflexo é insuportável para quem age com desrespeito, porque nesse instante, ele se ouve, ele sente o peso da própria atitude. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a melhor vingança é não ser como aquele que nos feriu. E é exatamente isso que você faz com essa frase. Você não se deixa contaminar pela agressividade do outro. Você o obriga a se ver, a encarar a sua própria sombra. E espiritualmente, isso é muito profundo. Porque quando você não reage como esperam,
você muda o roteiro. Você tira o poder do manipulador, do agressivo, do zombador. Essa frase, quando usada com calma, transforma o ambiente. Ela faz com que todos que estão ao redor reflitam sobre o que estão ouvindo. E mais, ela fortalece você, porque você se lembra de que a opinião e a forma de falar do outro não definem quem você é. Você não é o que dizem de você. Você é o que você escolhe ser. Epicteto já dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você responde. E espiritualmente, isso é a chave para a liberdade. Porque quem reage de acordo com o outro ainda está preso, mas quem responde a partir do próprio centro, está livre. Essa frase liberta. Ela devolve ao outro a responsabilidade pelo próprio comportamento e protege você de ser contaminado por ele. É como se você levantasse um escudo invisível. Resposta número 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Essa resposta é uma obra-prima do autocontrole. Porque há momentos em que o que está acontecendo não é uma conversa, mas um ataque disfarçado. O outro interrompe, aumenta o tom, te pressiona, tenta te colocar contra a parede. E você tem duas opções: entrar nesse jogo ou elevar o padrão. E quando você diz, com calma, vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito, você eleva o padrão. Voca na Alfode, mas também não aceita as condições tóxicas. Você declara que só está disponível para um diálogo verdadeiro, e não para um duelo de egos. Imagine uma discussão familiar, a pessoa não deixa você terminar uma frase e te corta, fala mais alto, você respira fundo, olha nos olhos dela e diz essa frase. Nesse momento, você muda o centro da questão. Já não importa mais o tema da discussão, importa a maneira de discutir. E essa mudança obriga o outro a refletir, porque quem não consegue falar com respeito, perde o direito de falar com você. Epicteto dizia, você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você aceita. Essa frase é a tradução prática desse princípio. Você não está atacando, não está humilhando, mas está estabelecendo um limite claro, e esse limite é sagrado. Spiritualmente, é como dizer, eu honro a minha paz, e não vou vendê-la barato. Essa resposta desarma até mesmo manipuladores experientes, porque eles percebem que você não é terreno fértil para o jogo deles. Resposta número 4. Prefiro não continuar esta conversa. Essa frase parece simples, mas é uma das mais poderosas que existem. Porque há momentos em que insistir em continuar é perda de energia, é desperdício de paz. Há pessoas que não querem ouvir, não querem dialogar, apenas querem vencer, e continuar insistindo é cair em uma armadilha. Quando você diz, com calma e firmeza, prefiro não continuar esta conversa, você corta a energia tóxica pela raiz. Imagine alguém que insiste em provocar, em cutucar, em te levar ao limite. Você poderia explodir, mas quando diz essa frase, você escolhe não ser ferido. Marco Aurélio já ensinava, escolha não ser ferido, e você não será. Essa frase é o exercício prático desse ensinamento, porque você declara que sua paz vale mais do que a última palavra, que sua energia vale mais do que provar algo para quem não está disposto a ouvir. E espiritualmente, isso é libertador, porque fechar uma conversa não é fugir, é superar. É como fechar uma porta que dá para um lugar de sombra e escolher seguir pela luz. Quem te vê fazer isso entende que não é fraqueza, é força, é maturidade. E o mais incrível é que muitas vezes depois do silêncio, o outro percebe o quanto estava sendo desrespeitoso. Mas ainda que não perceba, Voca já vence porque você preservou sua paz. Resposta número 5. Essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. Nem todas as discussões acontecem com inimigos. Muitas vezes são com pessoas próximas, amigos, familiares, colegas, que querem impor sua forma de ver o mundo. Muitas vezes até com boas intenções. Mas o excesso de insistência pode ser sufocante. E é aí que essa frase se torna necessária. Dizer, essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho, é marcar território emocional sem desrespeitar. É como dizer, eu te ouço, eu te considero.